Manutenção das matas ciliares, gente. Olha que legal. Eu vou botar aqui o que eu quiser, mas isso aqui, essa faixa, eu tenho que deixar. Ah, mas o meu riachinho, pouca terra, sabe? Muito pouca terra, minha terra não dá para eu plantar nada, se eu não plantar até a beira do rio, planta na beira do rio árvores frutíferas, planta abacate, planta manga, planta, sabe, coisas que você vai segurar aqui o barranco, você vê que aqui não tem barranco, o barranco, a terra não cai dentro do rio, certo? Mas a água infiltra, a água vai infiltrar aqui e vai chegar no rio, mas ela vai chegar mais devagar, né? Sem assorear. E eu posso plantar, mas minha terra é muito pequena, minha terra só dá para eu plantar se eu aproveito. Então, aproveite a beira do rio para plantar árvores. Aproveite a beira do rio para plantar árvores. Eu ainda não conheço lá a Fazenda Velha, quero muito conhecer, mas tenho certeza que precisa manter isso. Mas a casa vai na beira do rio, olha, plante árvores e deixa a parte mais afastada do rio, um pouquinho, plantar o alpim, o que for, né? A palma, a cana, o que for que você quiser plantar, você vai plantar lá naquela forma, né, dos sistemas agroflorestais de uma forma muito mais rica, né, enriquecendo essa área. Bom, e aí nós temos a produção de autossustento, né? Então, as hortas, em geral, as hortas, elas são feitas para, né, que a gente consuma e também o excedente a gente venda. Então, primeiro eu tenho que plantar pensando assim, eu vou plantar para eu me alimentar disso que eu planto, certo? Vou plantar para eu comer. O que sobrar, eu vou vender. E aí faz a conta. Faz a conta. Tem uma caderneta que chama caderneta agroecológica, que eu acho que a gente depois fazer um trabalho de que os ACRs todos acompanhem isso com vocês, essas cadernetas, porque essa caderneta, ela traz, entre outras coisas, ela traz o quanto eu economizo quando eu me alimento daquilo que eu planto. Em vez de eu ir no mercado, eu planto e me alimento. Então, aqui nós temos alguns canteiros, isso aqui provavelmente pode ser calcário, que vai calcarear, ou já calcareou, aqui a gente dá uma ajuda para o nosso solo. E calcário eu posso usar desde que eu saiba a quantidade, certo? E quem vai te dizer qual é a quantidade? Aí vai ser o técnico, ou o agrônomo, ou o técnico agrícola, é que vai avisar, né, quanto a gente pode usar de calcário, para não desperdiçar e nem colocar a mais, porque se você colocar a mais, você pode perder qualidade da, da, da terra, né? Do solo que você tem ali. Então, gente, é isso. A gente tem que diversificar no autossustento. Isso aqui é uma mandala. Vocês veem aquela taqueia, né? Eu acho a mandala em si bonita, mas a horta está aqui meio feiazinha. Por quê? Porque ela está meio pelada. Olha a diferença disso aqui, ó. Está mais cheia. Porque eu posso fazer isso aqui, certo? Eu posso fazer isso aqui. Eu posso fazer isso aqui.
Então, eu tenho que diversificar a minha mandala também, tá? E aí, é isso que agora a Janaína e a Thaisa vão falar para vocês de como foi que elas construíram, e aqui a gente está vendo algumas fotos já da construção, né, que elas fizeram da mandala, e eu gostaria de ouvir também as beneficiárias delas, que eu quero saber quem são essas mulheres valentes aqui, ó, que fizeram esse trabalho tão bacana. Estou vendo aqui banana, e aqui, ó, vocês podem misturar uma porção de coisas, que eu quero saber agora, então, das meninas. E fica como exercício, não sei quem é que está fazendo os exercícios, mas tem exercício das aulas, né? Que é o fazer o planejamento de uma horta caseira em forma de mandala, certo? Que aí a Thaisa e a Janaína que vão trazer isso para vocês, que é fazer esse planejamento do que eu vou plantar, o que eu vou colher, certo? Para ter sempre isso aqui bem diversificado, como aqui, por exemplo, ou como aqui. E só para complementar, eu vi, mas não pude pegar a foto para colocar aqui para vocês, porque era uma foto que tem direitos autorais, eu não pude trazer. Mas era uma foto que aqui no meio, tá, da mandala, no sistema de mandala aqui, tinha um capril, embaixo do capril, um galinheiro. Super interessante. Aproveitamento de área. Eu tenho pouca área, eu preciso fazer um aproveitamento do meu terreno. Como é que eu posso fazer esse aproveitamento? Então, é na mesma imagem. Depois vocês podem procurar, quem tiver acesso à internet, para ver lá no Google, mandala. Que eu quis trazer aqui para vocês, mas não me permitiu. Que é esse capril em cima, o galinheiro embaixo e as hortaliças em volta. Gente, então fica aí meu recado e passo aí a palavra. Antes, deixa eu só ler para vocês que eu gosto muito. Há dois tipos de homens. O que parece bem claro, Um vê o bambu como grama, o outro como lança. Um pensa em propriedade e outro em terra. Um conforma as formas da morte e o outro o renascer. Um faz a guerra com o trigo e o outro faz o pão. Um sinais de esperança, o outro armas e medo. Eu espero que nós possamos modificar aqui para sinais de esperança sempre. Eu acho que nós estamos mais para esses sinais de esperança do que o medo. E assim, quem falou isso foi o Morrison, que é uma das pessoas que pensou a permacultura. Bom, então aqui eu encerro minha apresentação. Então, vamos dar continuidade a nossos encontros comunitários e complementando com relação às mandalas, aos canteiros de mandalas. Hoje nós vamos dar continuidade mostrando aqui para vocês como fazer, né, um canteiro com um galinheiro ao centro, certo? Então, vamos lá. Vou aqui abrir. Lembrando que nós tivemos uma aula sobre
canteiros circulares, e aqui nós estamos apenas utilizando uma foto, né, de um canteiro preparado aqui por produtoras, agricultoras beneficiárias do Bahia Produtiva, onde elas fizeram só o canteiro em mandala. E nós vamos começar agora, né, a descrição passo a passo de como fazer uma horta em mandala que tem um galinheiro ao centro, né? Esse galinheiro e essa horta é com um tamanho adequado para atender uma família de 5 pessoas e vender as verduras e ovos também. Então, vamos seguindo. O primeiro passo é a escolha e preparação do terreno. Para isso, eu devo escolher um local onde tenha fonte de água. O terreno deve ser plano ou com leve declividade. O local não deve pegar ventos fortes e, caso isso ocorra, deve ser feita uma proteção com árvores de médio porte. E aqui nessa foto, inclusive, nós vimos ali as bananeiras. Entre as bananeiras ali eu posso plantar margaridão, que é uma bastante melífera e que fecha rapidamente isso aqui. Também o hibisco, né, que a gente sempre fala, que é uma planta comestível. Então, a gente tem que aproveitar também para introduzir no nosso sistema plantas que nos ajudem, né? Então, por exemplo, margaridão é melífera, então, ótimo para quem tem criação de abelha. O hibisco é comestível, então vamos plantar os hibiscos para que a gente possa comer suas flores, né? O local que disponha de luz solar a maior parte do dia. Então, vocês veem aqui, ó, as bananeiras não fazem sombra, né? Para os canteiros. Então, tenho que ter bastante luz. Toda a horta, né, ela gosta de insolação. Bom, o primeiro passo, no caso desta mandala, é definirmos o centro, o ponto central do nosso canteiro, onde eu vou construir o galinheiro, certo? Então, esse ponto central da horta é o ponto central do galinheiro, tá? Então, a gente vê aqui bem esse esquema que é muito prático, né? Eu posso colocar um torno aqui e venho com um barbante aqui de 8 metros e pouco, 9 metros, e faço todo o risco, né, da mandala, sabendo que esse centro aqui é também o centro do galinheiro. Nesse centro, eu vou cavar um buraco aqui para eu colocar nele uma estaca de 2,5 metros. A estaca, 2,5 metros, eu falo aqui comprimento, mas na verdade ela vai ser de altura, né? Então, eu vou abrir 50 centímetros, né? Um buraco aqui de 50 centímetros, meio metro, para enterrar meio metro, então vai ficar com 2 metros de altura, tá certo? Vou utilizar o mesmo material e o mesmo procedimento para as estruturas da lateral do galinheiro, que suportará a cobertura do galinheiro e instalação da tela. Então, serão necessárias aproximadamente 8 estacas, que devem estar a 2,5 metros da estaca central. Então, aqui, ó, esse ponto amarelo, esse círculo amarelo aqui é o raio, né, do galinheiro. Então, eu vou colocar uma estaca aqui a 2,5 metros, outra aqui a 2,5 metros, outra aqui, outra aqui. E entre essas também eu coloco mais uma,
certo? Daqui para cá uma, daqui para cá mais uma, e daqui para cá mais uma, e daqui para cá mais uma. Então, serão 8 estacas, tá? E todas elas, então, vão estar com essa medida de 2,5 metros de distância, tá? Em seguida, 2 dessas estacas devem ser utilizadas para suportar porta, que deve medir 1 metro de largura por 1,80 de altura. Então, a altura de uma porta, que é a área também de entrada do galinheiro. Então, ela deve ter 1 metro de largura por 1,80 de altura. A cobertura deve ser feita com material disponível na propriedade, pode ser com madeira, pode ser folhas de palmeiras, de capim seco. Aqui a gente tem um capim garipeiro que a gente usa muito para essa cobertura, pode ser palha de coqueiro trançado, né? E pode ser de telha também, tá? Depende do que você... Vamos dizer que você tinha uma casa velha lá, trocou o telhado dessa casa, sobraram umas telhas, então, essas telhas que sobraram, você pode utilizá-la. Bom, o segundo passo na construção do galinheiro é saber que esse tamanho que nós estamos disponibilizando aqui, ele suportará 10 galinhas e um galo. Dentro do galinheiro devem estar instalados poleiros, comedouros, bebedouros e também ninhos para as galinhas poedeiras. No chão, eu vou sempre forrar com capim, né? Sempre, porque o que vai acontecer? Eu forro o chão do galinheiro, ali as galinhas, né, defecam e tem todo o esterco das aves, né? E depois é só fazer a compostagem e aplicar como adubo nos canteiros. Então, é muito interessante esse projeto, porque eu tenho aqui já uma preparação do adubo que depois eu vou jogar nos canteiros da horta. Com as sobras de alimentos dos canteiros, eu posso alimentar as aves, né? E, além disso, eu posso fazer ração também para as aves e também disponibilizar área de pastagem. Então, esses pontos aqui, ó, podem ser pontos de saída das aves para fazer pastagem fora da horta. Ou, em alguns momentos, eu posso ter o que a gente chama até de tratoragem. Você pega as galinhas numa gaiola, né? E vai andando com elas naqueles canteiros que você vai revolver a terra. Então, em vez de você vir revolver com uma enxada, você bota as galinhas lá para trabalhar para você. O que ela vai fazer? Ela vai revolver, ela vai ciscar e ela vai também umedecer e trazer material, né, esterco, para a sua horta. Um terceiro passo que a gente tem que dar quando a gente pensa na horta, né, é a seleção das espécies cultivadas. Elas devem ter potencialidade de consumo na região. Então, eu sei que nessa região todo mundo consome alface, então vou plantar alface. Rúcula, não, aqui não tem hábito de comer rúcula, não. Então, não vou plantar. Mas serralha come, então vou fazer um canteiro para serralha. Vou plantar nabo. Não, as pessoas aqui não comem nabo, mas comem cenoura. Então, é isso que eu devo observar. Essas mudas, eu posso fazer as mudas, preparar um cantinho para fazer as mudas, e elas devem ser sadias, né? Aqui repete novamente, além da potencialidade de consumo na região, a cultura alimentar na região, né, da comercialização,
porque às vezes eu planto aqui, consumo aqui, mas vou vender em Lençóis. Em Lençóis tem muito turista. Turista talvez compra nabo. Então vou plantar também um pouquinho de nabo, né? Mas não é da minha região. Aqui se come batata da terra. Então, eu vou ter batata da terra. Então, essa questão de verificar a cultura alimentar é muito importante. Se o solo e o clima da região do cultivo são adequados, né, aí eu tenho que observar, por exemplo, na região de Novo Horizonte, Borinal, tem uma região que alho vai muito bem. Já em Piatã, o que vai bem é o café, né? Já em Iraquara tem muito plantio de mandioca. Então, é isso. O clima é adequado para que tipo de cultivo? E então eu devo também escolher diversas espécies de plantas, né? Eu não devo ter uma monocultura, mesmo nos meus canteiros eu posso ir diversificando bastante. O quarto passo, então, é a preparação do canteiro. Então, o primeiro canteiro ele deve ser construído ao lado da área de escape, né? 3,5 metros do ponto de estaca central. A largura de cada canteiro será de 1,20, com um corredor de 0,5 metro entre cada um. A altura do canteiro pode variar entre 10 e 20 centímetros de altura. Épocas das chuvas deixe mais baixo e a época de pouca chuva deixar mais... É o contrário, né? Na época de chuva deixa mais baixo e as épocas de poucas chuvas deixar mais alto, porque aí a água fica ali mais tempo. Monte os canteiros, faça a correção e adubação com esterco curtido das suas próprias aves, sempre que necessário, e posteriormente cubra com palha e faça seu cultivo. Então, a gente nunca deixa, aqui é porque nessa foto que nós temos aqui, estava se calcareando também, tá? Mas eu devo sempre manter coberto com palhas os meus canteiros. E deixa eu só voltar aqui um instantinho para vocês verem isso que a gente falou por último, né? Então, aqui, os canteiros com 1,20 m de largura, né? Tem 50 centímetros aqui para eu caminhar entre um canteiro e outro, né? Depois vem outro canteiro de 1,20 m e depois 50 centímetros para eu caminhar e outro canteiro de 1,20 m. Então, essa é a área, né, que a gente falou lá no último slide. Eu agradeço e estou à disposição de vocês para qualquer pergunta também. Obrigada. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva. Projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.